Uma jovem descrita como sonhadora, amável e alegre. Eva Bursu teve sua vida ceifada em 2015 de maneira brutal. Seus assassinos mergulharam seu corpo em um barril com ácido na tentativa de se livrar do corpo, inspirados em uma série de TV. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um caso que vai te deixar de queixo caído devido à brutalidade envolvida, então eu vou te avisando, se tu é sensível, por favor, assista com cautela ou não assista esse vídeo. E antes de começar, deixa teu like agora para ajudar na divulgação do canal e se inscreve. Esse canal é novo e precisa muito do teu apoio. E fica comigo até o final porque essa história é tão real quanto assustadora. Eva Boursu nasceu em 5 de abril de 1992 em Toulouse, na França, sendo filha única de Sylvie Weber e Christophe Boursu. Seus pais se divorciaram quando Eva tinha apenas 3 anos e ela foi morar com a sua mãe. A mãe dela conseguiu um emprego como motorista de ambulância em outra cidade, então elas mudaram para a região de Lot, na França. Seu pai se casou com outra mulher que tinha 4 filhos, todos mais velhos que Eva, que parecia não se incomodar, ao contrário, ela não tinha irmãos, então adorava passar tempo com a nova família. Eva amava seus pais e não ficou chateada ou com ciúme quando o pai casou de novo, mas ela tinha muito ciúme da sua mãe e não aceitava que ela tivesse outro relacionamento. Até os seus 19 anos, ela foi descrita como uma jovem comportada. Ela lia muito, nunca tinha bebido ou fumado e nunca deu problema para os seus pais. Ela dizia não ter interesse em se casar e ter filhos, e quando perguntavam o que ela esperava do futuro, ela respondia que queria ser uma mulher de negócios. Segundo seu pai Christoph, Eva era muito atraída e dava muita importância ao dinheiro. Descrita por aqueles que a conheciam como uma jovem sonhadora, fã de cinema, teatro e literatura, quando finalizou o ensino médio em 2011, ela havia descoberto uma paixão por história e idiomas. Uma das fontes que encontrei alegam que Eva conseguiu fazer uma viagem ao Japão, o que aumentou seu interesse por línguas, então ela se matriculou no curso de línguas aplicadas, inglês e japonês na faculdade de Toulouse, mas ela foi reprovada no primeiro ano. Além disso, sua melhor amiga foi estudar em outra cidade e Eva ficou muito triste com a partida dela. Desiludida, ela ficou meio perdida nesse período, tentando descobrir o que fazer da sua vida. Eva era um pouco orgulhosa e gostava de ser independente, então se recusava a pedir ajuda dos pais. Passada essa fase, ela volta para a faculdade, ela se matricula novamente em um curso de História da Arte em Toulouse, e naquele período ela fez novos amigos e começou a sair para festejar, onde acabou por se deixar envolver pelo submundo das drogas. Aquele perfil comportado mudou quando ela ingressou em um clube estudantil que organizava festas e trotes. Nas festas técnico que frequentava, ela começou a beber álcool, fumar maconha e usar outras drogas como êxtase, speed, LSD e várias outras. Ela chegou a contar para a mãe dela que ela usava drogas de vez em quando, mas a mãe não entendeu muito bem o que Eva estava querendo dizer com isso, já que a Sylvie nunca havia fumado um cigarro em toda a sua vida. Como ela tinha interesse em se tornar uma mulher bem-sucedida e as noites regadas a bebida e drogas eram caras, ela resolve vender drogas para ganhar dinheiro e bancar seus vícios. Eva e um colega de faculdade chamado Tahar, com quem saía às vezes para se drogar e ir a festas, começaram a traficar juntos. Uma noite, ao telefone com Eva, seu pai perguntou como que estava o trabalho, se ela estava conseguindo dinheiro, e ela disse que sim, pois estava vendendo coisas. Seu pai acreditou que ela estava fazendo tipo uma venda de garagem, já que ela tinha muita coisa guardada. Em 2014, ela abandona a faculdade, se isolando em seu novo mundo, se distanciando dos seus amigos mais antigos e um pouco dos seus pais, aproveitando todos os prazeres e adrenalinas que usar e vender drogas lhe proporcionava. 3 meses antes do seu assassinato, em 5 de abril de 2015, ela passou seu aniversário de 23 anos sozinha e, para comemorar esse dia, que ela chamou de dia sombrio, ela fez uma tatuagem. Alguns conhecidos de Eva contaram que ela estava apaixonada por um colega de faculdade e queria abandonar seus vícios. Na última vez que ela viu a sua mãe Sylvie, ela contou seu desejo de voltar à vida antiga. Ela queria se reconectar com amigos e família, voltar a estudar, largar as drogas e a vida noturna. Uma pesquisa encontrada em seu computador posteriormente ao caso revelou que Eva pesquisava por clínicas de reabilitação. Mas sair dessa vida que Eva havia mergulhado não seria fácil, afinal ela havia se envolvido com pessoas instáveis e nem um pouco confiáveis. Depois que o caso aconteceu, foram encontradas mensagens no telefone de Eva que
ela havia enviado a uma amiga e ela dizia, abre aspas, estou numa situação difícil porque alguns clientes me devem 5.000 euros e Tahá tem algumas histórias ruins. Estou preocupada. Fecha aspas. E outra mensagem dizendo, abre aspas, fiquei realmente assustado quando ele apareceu. Fecha aspas. Nesse momento, ela referia-se a uma visita surpresa que Tahá fez na casa dela e que ela ficou bem assustada. Agora, indo direto para o caso, em 30 de julho de 2015, os amigos começaram a estranhar o desaparecimento de Eva, que não dava notícias, não utilizava o Facebook há vários dias, o que era muito incomum. A mãe dela, que também não conseguiu contato, não ficou preocupada inicialmente, porque ela e Eva brigaram na última vez que se viram, e a mãe acreditava que Eva estava lhe dando um jeito. Uma amiga que estava tentando falar com Eva há vários dias e não conseguia retorno, entrou em contato com Sylvie, a mãe de Eva, e comunicou esse sumiço dela. Quando Sylvie é comunicada pela amiga da filha, ela logo questiona o pai de Eva, o Christoph, quando foi a última vez que ele falou com a filha, e ele disse que foi em 21 de julho. A sua mãe, agora muito preocupada, pega o primeiro trem e viaja até Toulouse. Na noite de 3 de agosto, ela chamou o corpo de bombeiros informando a sua preocupação com a sua filha Eva, de 23 anos, que não dava notícias há vários dias. Os bombeiros usaram uma escada para acessar o apartamento de Eva, que ficava no terceiro e último andar do prédio. Eles entraram por uma claraboia que ficava no teto do apartamento da Eva. E assim que entraram, eles sentiram um cheiro nada agradável e, ao olharem para a situação do apartamento, os bombeiros perceberam que era tarde demais. A polícia foi acionada, chegando pouco tempo depois, pois era evidente que um crime havia ocorrido ali. E eles foram acompanhados pelo médico legista Anthony Blank. Eva morava em um apartamento para estudantes e ele não era muito grande, mas ele tinha um quarto separado, tipo um estúdio, como se fosse uma sala escondida, e foi nessa sala que o seu corpo foi encontrado. A principal coisa reparada pelo legista ao se deparar com o corpo era o cheiro nada característico de cadáver em decomposição, uma coisa que ele já estava muito acostumado. Enquanto a polícia coletava suas primeiras amostras e evidências, ele observava a cena. Os pertences de Eva estavam em grandes sacos de lixo, que eram 12 ao todo, como se ela estivesse de mudança. Haviam também 12 garrafas e latas de ácido clorídrico, todas vazias. A porta e janela do quarto estavam calafetados, ou seja, vedados com fita adesiva, e ele supôs que isso era para evitar que odores de decomposição chegassem aos outros apartamentos. Foi encontrado esfregão em um balde, o que sugere que o apartamento foi limpo após o crime, e observando o chão, o legista encontra um saco preto e resolve abrir, e nele encontra um pé de cabra com sangue e carne em decomposição. Ele informa seus colegas que aquela pode ser a arma do crime. Em seguida, os investigadores levam o legista até o quarto, onde havia uma caixa plástica, tipo um barril, não muito grande, e na tampa foram esvaziados uma lata de desodorizador de ambiente, que é o famoso Bom Ar, e uma lata de repelente para insetos que foram encontradas no local e ambas estavam vazias. Depois de colherem todas as evidências, o legista abre a caixa para examinar o corpo. Dentro da caixa, ele encontra o corpo de Eva dobrado em posição fetal, banhado em algum tipo de líquido, e era evidente que seu corpo foi comprimido para caber em uma caixa tão pequena. Ele imediatamente percebe que alguns pedaços de carne e ossos estão faltando em vários lugares, como se pedaços tivessem sido cortados com um machado. O líquido foi coletado e preservado para análise posterior em laboratório. Então, explicando melhor essa parte para vocês, tá? Tinha muito líquido e óbvio que no transporte ia vazar e ele precisava analisar o corpo, então o que que ele fez? Ele tirou todo esse líquido da caixa onde Eva estava, deixando apenas o corpo para evitar vazar, mas ele pegou algumas amostras para levar para o laboratório para poder examinar. Para evitar que o corpo fosse danificado na retirada da caixa ou no transporte, o legista solicita que o mesmo seja levado diretamente dentro da caixa para o Instituto Médico Legal, onde poderia realizar a autópsia com menores danos. Mas antes de fazer a autópsia, ele queria fazer a confirmação da identidade do cadáver, uma vez que o rosto estava irreconhecível, e foi graças a uma pequena tatuagem de morcego que ela tinha que, finalmente, o legista determinou que se tratava de Eva Bulso. No dia seguinte, ele começou sua autópsia e imediatamente percebe que o corpo estava particularmente degradado. Um braço quase desapareceu ou derreteu, a carne do corpo estava caindo como se tivesse sido fervida e os ossos estavam quebradiços.
Ele logo percebe que Eva havia sido imersa em ácido clorídrico e que o que ele havia confundido como golpes de machado, na verdade eram áreas onde o ácido havia corroído a carne e ossos do corpo. Embora o corpo estivesse em estado avançado de decomposição e se desmanchando pelo ácido, ele conseguiu encontrar muitas lesões e hematomas, o que mostrava que a vítima havia sido atingida e tentou se defender. Ele conseguiu verificar que o nariz de Eva estava quebrado e o crânio e rosto tinham vários ferimentos que pareciam ser correspondentes ao pé de cabra, encontrado no saco de lixo. Eva foi espancada até a morte e ela já estava morta quando foi colocada na caixa plástica, pois, segundo o médico legista, a vítima havia sido morta pelo menos uma semana antes da descoberta do corpo. Infelizmente, devido ao estado do corpo de Eva, sua família não foi autorizada a vê-la e eles se despediram do seu corpo coberto por uma lona. Agora a polícia precisa descobrir o que havia acontecido naquele apartamento e o que levou o assassino ou assassinos a cometerem tamanha selvageria. Com base nas mensagens que Eva trocou com a amiga contando o medo que ela estava de Tahar, a polícia começa a investigar ele. Então, falando brevemente sobre a relação deles, Eva e Tahar se conheceram cerca de 6 meses antes do crime e eles se drogavam juntos, saíam para festas. E foi ele que apresentou Eva ao fornecedor de drogas para que ela começasse a vender. 2 dias após a descoberta do corpo de Eva, em 5 de agosto de 2015, Tahar, de 22 anos, vai até a delegacia pessoalmente. Ele alega às autoridades que tinham informações vitais sobre a morte de Eva e como ele era uma pessoa de interesse, né, um suspeito, foi levado sob custódia. Ele denunciou Zacarias, de 19 anos, e um traficante conhecido como japonês, que ele alega que era um mentor, pois Eva devia cerca de 6 mil euros das drogas que pegou para vender. Mas logo os investigadores descobriram que os envolvidos no assassinato de Eva era Tahar Isaac e que Eva estava mais regularmente em contato com esses dois estudantes com um perfil atípico, ambos estudantes de família rica e com um futuro promissor. Como eu havia dito para vocês, Tahar foi à delegacia 2 dias após a descoberta do corpo. Isaac foi preso na casa dos pais no dia seguinte. Falando um pouco sobre eles. Não se tem muita informação sobre a infância deles, a não ser que ambos eram muito bons na escola, recebendo prêmios por seus feitos acadêmicos desde muito cedo. Tahar Mirani Alaoui e Zakaria Banouni se conheceram em maio de 2014 em uma festa entre estudantes marroquinos na prestigiada escola secundária Pierre de Fermat. Tahar havia chegado do Marrocos alguns meses antes para estudar em uma renomada escola de engenharia em Toulouse, mas ele reprovou e isso deixou muito frustrado porque ele queria ser o melhor. Tahar tinha uma irmã mais velha, muito bem sucedida nessa área, e segundo ele queria superar seus feitos para orgulhar seus pais. O que não aconteceu, e ele acabou mergulhando nas drogas para trabalhar suas frustrações. Zacarias é francês, filho de pais marroquinos que se mudaram para a França no início dos anos 90, e isso é tudo que eu encontrei sobre ele. Em setembro do mesmo ano, Tahar esbarra em Zacarias por acaso na biblioteca da Universidade Paul Sabatier. Eles agora são estudantes de matemática, e Tahar pergunta se Isaac fuma maconha e ele consente com a cabeça. E eles saem para fumar juntos. Eles se veem novamente durante todo o mês de outubro, no mesmo lugar, e Tahar convida Zacarias para sua festa de aniversário. Tahar realmente não tinha amigos, Isaac se torna seu melhor amigo e eles se tornam inseparáveis. Eles nunca saem do lado um do outro. Zacarias primeiro ia dormir na casa de Tahar ocasionalmente para revisar seus estudos ou se preparar para algum exame, mas ele ainda morava com seus pais. Mas ele acabou indo morar com Tahar definitivamente e via menos sua família. Tahar chama Isaac de meu irmão mais novo, Isaac chama Tahar de meu irmão mais velho. Lembrando que Tahar era 3 anos mais velho que Isaac. Tahar pagava o aluguel, mantimentos, medicamentos e ele apresentou Zacarias a outras drogas. No dia 26 de julho, por volta das 21 horas, Isaac retorna de uma viagem que havia realizado para encontrar um velho amigo. E naquela semana, Tahar ligou para ele várias vezes e enviou diversas mensagens dizendo que precisava da ajuda dele, pois estava devendo muito dinheiro ao fornecedor de drogas, que era o japonês, além de estar devendo o aluguel da casa. Ele chegou a pedir para o Isaac os nomes dos clientes que estavam devendo, porque ele precisava de 1.100 euros. Ao entrar em contato com seu fornecedor para saber quem mais devia a ele, o japonês disse que Eva Bursu havia pego drogas e estava devendo em torno de 6 mil euros. Com isso, Tahar bola um plano de ir até a casa de Eva no dia 26 de julho para roubar drogas e dinheiro que ele sabia que ela guardava em seu apartamento. Ao chegar em casa, Zack encontra Tahar com tudo pronto
e ele pede ajuda do amigo para ir assaltar o apartamento de Eva. Em cima da mesa haviam 3 soqueiras e um pé de cabra. Zack hesitou, mas quando Tahar disse que Eva não estaria em casa porque ela havia ido a um festival naquela noite, ele resolveu ajudar o amigo, pois, de acordo com seu relato, ele sentia que devia isso ao Tahar. Mas quando chegaram no apartamento de Eva, ela estava em casa, para surpresa deles, então eles saem para comer algo e aguardar para ver se ela iria sair, o que não aconteceu. Então eles voltam para casa dela, onde consomem drogas e assistem documentários. Já na madrugada de 26 para 27, Eva diz que quer ir dormir. Eles então saem do apartamento dela, eles questionam quanto que ela deve ao japonês e ela acaba não respondendo e se despede. Como Tahai estava devendo, ele decide que não pode ir embora sem o dinheiro e eles voltam, tocam a campainha. Quando Eva abre, Tahai diz que havia esquecido as chaves. Tahai estava com um pé de cabra escondido nas calças e Zacaria havia vestido a soqueira que estava no seu bolso, mas quando Eva vê a soqueira, ela se assusta indo para trás e é quando Zacaria ataca ela, acertando um soco no seu rosto. Ela grita e ele ataca ela novamente. Pelo que eles contaram, ela tentou correr e pegar uma estátua para tentar se defender, mas Zack acertou ela novamente, quebrando seu nariz. Ela cai no chão e Zack prende seus braços nas costas com o joelho. No chão, sem se mover e sangrando, ela tenta gritar, mas Tahar se ajoelhou do lado dela, tapou sua boca e perguntou onde estava o dinheiro. Eva respondeu atrás do sofá, mas ele não entendeu a pronúncia abafada dela e pensou que ela estava falando da cadeira. Então ele procurou e não encontrou. Então ele voltou e bateu na cabeça dela com um pé de cabra. Zacaria ficou tão surpreso que pulou para o outro lado da sala. Tahar repetiu: onde está o dinheiro? Nesse ponto, eles deram 2 versões. Zack disse que Tahar bateu umas 6 vezes nela com o pé de cabra e Tahar disse que foram 2. As alegações de Tahar eram mais coerentes às lesões que o legista encontrou no corpo de Eva. Zack disse que nesse momento ela já estava desacordada. Tahar finalmente encontrou o dinheiro atrás do sofá e naquele momento Zack percebe que Eva não estava mais respirando. Tahar se aproximou dela, se agachou e tentou ouvir seu coração, mas ela já estava morta. Eles estavam tão chapados que largaram o corpo ali e foram para suas casas. Eles alegam que pensaram que era um sonho e só lembraram do que fizeram no dia seguinte, retornando ao apartamento de Eva, encontraram seu corpo em uma poça de sangue. Então, eles decidem se livrar do corpo e Tahar se lembrou de uma cena na primeira temporada de Breaking Bad, onde os traficantes dissolveram um corpo em ácido. Ele e Zacaria compraram 3 latas de 5 litros de ácido clorídrico em um baú vermelho com tampa cinza. Eles dobram o corpo e colocam no baú, mas não há ácido suficiente, então eles compram 12 litros adicionais. Eles voltam todos os dias durante uma semana para limpar, roubar e verificar o estado de decomposição do corpo. Eles movem o baú para o estúdio, calafetam a porta, mas o cheiro se espalha por toda parte. Eles usam o desodorizador para evitar que o cheiro de decomposição se espalhasse, o que não ajuda muito, e inseticida para repelir insetos. O motivo do crime foi constatado que, de fato, eram 6 mil euros que Eva devia, pois eles acreditavam que ela estava conseguindo receber o dinheiro e estava guardando em seu apartamento, e o pouco que Eva teria em sua casa ajudaria Tahar a pagar suas próprias dívidas. No julgamento, o promotor informa Tahar que descobriram que a sua dívida real era de 186 euros e isso não era o fim do mundo e que ele poderia ter conseguido pagar de outra maneira. Nesse ponto, ele alegou que quando se usa muita droga, se distorce a realidade. Ele não fazia ideia de que era pouco, ele estava desesperado e não queria pedir ajuda dos pais. Tahar disse também que foi à delegacia no dia 5 de agosto, pois não conseguia parar de ver os olhos azuis de Eva olhando para ele de dentro do barril, sendo derretidos pelo ácido. Ele chegou a escrever um poema para sua namorada na época falando disso. Ela não entendeu e ficou assustada com o conteúdo do texto. Quando efetuaram as suas confissões, os jovens assassinos foram levados pela polícia ao apartamento de Eva para fazerem a reconstituição do crime. O fato de Tahar ter alegado que se inspirou em uma cena da série Breaking Bad para se livrarem do corpo de Eva fez com que os jornais se referissem a esse crime como a la Breaking Bad. Ambas as versões dos rapazes resumem dramaticamente as provocações de Eva ao não responder sobre a sua dívida que os levaram a cometer o crime, além de estarem sob influência de drogas. Em 21 de dezembro de 2018, o Tribunal de Justiça de Hallgeroni condenou Tahar e Zacaria a 25 e 30 anos de prisão,
deixando a família e o promotor do caso inconformados, pois esperavam que eles fossem condenados à prisão perpétua. Eles ainda seguem presos, sendo este um dos crimes mais violentos e inacreditáveis da França. E para deixar claro no vídeo que esse crime foi chamado pela mídia francesa na época como crime à la Breaking Bad, devido às alegações de Tarrant, mas a série em si não tem nada a ver com as ações desses dois criminosos que decidiram matar Eva de forma premeditada. E esse foi o caso de hoje. Quero muito saber se vocês já conheciam ou ouviram falar desse caso. Deixa aqui nos comentários se vocês conheciam ou a opinião de vocês. Eu vou gostar muito de saber. Ou até mesmo deixa um emoji para ajudar aí no engajamento do canal. Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. E tem muitos outros casos aqui no canal, então vão lá assistir. E não esqueçam, a realidade sempre supera a ficção. Até a próxima!